Vamos lá, pessoal, tudo bom com vocês? Primeiro vídeo de 2026. E como é um ano novo que está iniciando, eu quero focar um pouco mais aqui no canal, postar e vir aqui conversar com mais frequência com vocês. E para começar o ano, eu resolvi falar de um assunto aqui que tem surgido bastante demanda de pessoas me procurando, agora que virou o ano também, para conseguir melhorar nisso, que é a parte de organização financeira, cuidar melhor do dinheiro. Mudou ano, as pessoas querem começar a investir, quer ter mais controle financeiro. Então, a gente teve bastante clientes esse mês aqui de janeiro que nos procurou com esse desejo, né? E eu resolvi gravar esse vídeo para construir meio que um passo a passo, né? Mostrar para vocês o caminho de como se organizar financeiramente. Até porque muitas pessoas querem investir, é claro, as pessoas querem ganhar mais dinheiro, quer gerar rendimento, só que antes da gente investir, a gente precisa se organizar primeiro, né? Fazer um processo ali de organização financeira, colocar em ordem nossas coisas, para daí a gente conseguir investir. Porque se a gente for direto investir sem estar organizado, sem ter uma reserva, o investimento às vezes pode virar um problema, pelo fato de que se você precisar de dinheiro e algo que muito provavelmente vai acontecer por estar desorganizado e por não ter reserva, às vezes você vai mexendo nos seus investimentos na hora que não devia, e aí pode ter algum tipo de prejuízo. Então, o que era para vir como uma solução para você ganhar mais dinheiro, porque isso que os investimentos vai fazer, vai te gerar uma renda maior, acaba se tornando um problema, porque você investiu, estava desorganizado, teve imprevisto, precisou de dinheiro dos investimentos, resgatou e aí perdeu o dinheiro. Então, é importante ter esse pilar da organização financeira para que os investimentos possam crescer e gerar resultado de fato para você. Então, separei aqui alguns pontos, né, para você começar esse processo de organização financeira. Primeira coisa que eu sempre instruo meus clientes, que majoritariamente são empresários, profissionais liberais, e só para vocês entenderem também um pouco do que eu faço, né, antes de qualquer coisa, me apresentar aqui para vocês. Eu sou investidor e gestor financeiro. Então, a gente tem a nossa parte de investimentos que nós mesmos fazemos, investimentos próprios aqui da empresa, em bolsa que a gente faz, mas a gente tem a nossa parte de gestão, então a gente faz a gestão também dos investimentos dos nossos clientes, tá? E a gente também auxilia essa parte de organização financeira. E diariamente as pessoas acabam me procurando com essas demandas, né? E como os nossos clientes são majoritariamente empresários, profissionais liberais, eu sempre bato numa tecla que eles acabam pecando, que é a parte de separar o que é pessoal da empresa, do seu negócio. Então, um prestador de serviço, vamos pensar uma cliente que eu tenho aqui, ela é médica dermatologista, ela tem uma clínica do qual ela atende seus pacientes, tem outros médicos trabalhando lá, e ela não tinha um controle exato do que era a clínica dela, o que era a empresa que ela tem e o que é o pessoal. Era tudo meio bagunçado, tudo misturado. Às vezes usava o dinheiro da clínica para pagar uma conta pessoal, usava o dinheiro da clínica para pagar condomínio dela, coisa que não batia, coisa que não era do seu negócio. Então, o que eu instruo principalmente as pessoas que têm negócio, são profissionais liberais, é essa separação pessoal da empresa. São duas coisas distintas. Então você vai começar daí. Se hoje você tem um negócio, se você é um profissional liberal e está bagunçado, você está usando a mesma conta para pagar as suas contas pessoais e pagar as coisas da sua empresa, tá errado. Começa a separar. Se você tem CNPJ, abre uma conta num banco vinculado ao CNPJ da sua empresa. Começa a receber tudo que é da empresa e pagar tudo da empresa por aquela conta. E vai anotando também tudo que você tem para pagar da sua empresa, tudo que você tem a receber da sua empresa. E você vai separar também o seu pessoal. As suas contas que está no seu CPF, que está no seu nome, você vai parar de usar para ficar pagando coisa do seu negócio. Você vai parar de receber dinheiro dos seus clientes, porque você vai separar agora. Separando, como você vai fazer para ter dinheiro então se a sua empresa que te dá dinheiro? Você vai ter um salário de dono. Então, todo mês você vai pegar um valor do saldo da conta da sua empresa e transferir para a sua, fazer uma retirada, que é o seu salário, basicamente. Então você tem que construir essa separação para você ter uma ciência do que é a sua empresa, o que é o seu pessoal, o que são os gastos que você tem do seu estilo de vida e os gastos que você tem da sua empresa, despesas, custos. E isso vai até otimizar o seu negócio, vai fazer você crescer mais ele e, consequentemente, você vai ganhar mais dinheiro, tá?
Segundo processo. Agora a gente vai focar na parte pessoal. Já separou o que é da empresa e o que é do pessoal? A gente vai explorar aqui como se organizar no seu pessoal. Você vai levantar primeiro todas as suas contas. O que que você paga ali normalmente todos os meses? Tem mercado, de repente você tem um imóvel financiado do qual todo mês vai ter a parcela, você mora num condomínio, paga a mensalidade do condomínio, tem academia, serviço de streaming, gasolina. Você vai listar ali tudo que você paga durante o mês. E você vai ver aquilo que é fixo, que tem todos os meses, e aquilo que é variável, ou seja, não necessariamente vai ter todos os meses. Eu gosto de classificar ainda, pensar os gastos fixos, é aquelas coisas que tem todos os meses e o valor não muda muito. Por exemplo, academia. Eu tenho um plano de academia que é R$ 150 por mês. Eu já sei que todos os meses eu vou pagar esse plano e que vai ser R$ 150. A mesma coisa se eu tenho uma parcela de um financiamento. Ah, é R$ 1.500 todos os meses. Eu já sei que vou pagar R$ 1.500 todos os meses. Esses são os gastos fixos. Agora, para pensar, eu comprar roupa para mim. É um gasto variável, porque não é uma coisa que eu faço todo mês. E também, quando eu faço, os valores variam. Se eu vou comprar uma camiseta, uma bermuda e um tênis, vai ser um valor, mas se eu preciso de uma camisa, de repente, para eu ir em algum evento, alguma coisa do tipo, vai ser um valor diferente também. Então, os gastos variáveis têm mais a ver com isso, e os gastos fixos é aqueles que sempre têm o valor e às vezes não muda tanto. Então, você começa a levantar essas contas e começa a anotar. Aí, a ferramenta que você vai utilizar para anotar, eu acredito que é muito pessoal daquilo que você se dá bem. Eu tenho clientes que preferem fazer tudo manual, né, usando um caderninho. Eu tenho clientes que preferem uma planilha, outros que fazem no WhatsApp, bloco de notas. Então acho que é muito se descobrir aquilo que funciona para você. Não é algo, vamos dizer assim, singular. Ah, tem que ser só através de uma planilha. Não. Aquilo que for mais fácil, você tem que ver de acordo com a sua rotina. Por exemplo, tenho clientes que dificilmente mexem em computador, notebook, então, às vezes o Excel acaba não sendo tão bom, porque mexer no celular ali no Excel não é muito, não é muito usual, né? É meio diferente, é meio ruim, é muito melhor você mexer pelo notebook, pelo computador. Então, às vezes, para essa pessoa não funciona muito bem o Excel. Às vezes funciona ela ter uma conversa com ela mesma no WhatsApp, onde ela vai anotando ali todos os gastos dela. E isso faz mais sentido. Ou talvez o próprio bloco de notas ali do celular, entendeu? Então você tem que ver aquilo que faz sentido para você. Mas, independente da ferramenta, independente de como você fazer, ou como você for fazer esse processo de levantar suas contas, o importante é que você faça e levante tudo que você paga normalmente. Parcela no cartão de crédito, pega a fatura do seu cartão, pega o extrato do banco e vai registrando. Se você não quer puxar ali de acordo com o histórico, dá para você fazer isso, porque já tem ali o histórico, né, no seu banco, você pode fazer a partir de agora. Então começa a anotar as coisas que você tem daqui para frente para se pagar, tá? Então você vai fazer esse processo de levantar todas as suas contas para você entrar numa parte de ter uma análise, ter uma reflexão sobre como você está gastando o seu dinheiro hoje. Isso é fundamental porque se você não anotar, se você não levantar ali todos os seus gastos, como que você vai avaliar a forma como você está usando o seu dinheiro hoje? É igual você tocar uma empresa. Como você vai saber se a sua empresa está indo bem, se a empresa está crescendo, se está gerando resultado, se você não tiver ali as informações do quanto você está vendendo, o seu faturamento, os seus custos, as suas despesas. Para pensar, eu falei de uma médica aqui que tinha um problema da organização, né, de não estar separado o que é da empresa e o que é do negócio. Imagina uma médica para dar uma receita de um medicamento. Ela precisa fazer uma avaliação, ela precisa coletar as informações com o paciente para conseguir direcionar o tratamento, o remédio ou até mesmo diagnosticar o problema. E a mesma coisa vale aqui para a parte financeira. Esse levantamento de contas, ver como você gasta o seu dinheiro hoje, serve para você fazer esse diagnóstico de como que está a sua vida financeira. Hoje está sobrando dinheiro para você? Ah, eu tenho uma renda de R$ 10.000. Normalmente eu gasto 8. Ah, então sobra 2.000. Esse 2.000 está indo para onde? Você está às vezes gastando como você quer, ou você está separando ali na poupança ou numa caixinha, ou o que está acontecendo? Ah, tá faltando dinheiro na verdade. Eu ganho 10.000, mas eu tô gastando 13. E aí eu pego e passo no cartão de crédito, ou eu vou lá e parcelo para eu conseguir pagar as coisas. E acaba o dinheiro na conta do banco,
a única forma que eu tenho é começar a usar o cartão de crédito. Aí eu vou me embaralhando, passo um cartão aqui, passo outro ali. Então você precisa fazer esse processo de levantar suas contas para conseguir dar esse diagnóstico. E aí você pode estar também no 0 a 0. Ganho 10 mil, gasto os mesmos 10 mil. E aí é nesse momento que você vai começar a fazer uma reflexão com você mesmo, né? Se você for fazer esse processo sozinho, por conta, você vai refletir com você mesmo. Olha ali os seus gastos, vê aquilo que você mais gasta. Começa por os maiores gastos que você tem. Vê se aquilo realmente faz sentido, se aquilo é essencial, se aquilo te traz felicidade. E eu acho importante esse ponto da felicidade também, porque eu já vi muita gente gastando dinheiro com coisas supérfluas mesmo, e aquilo ali não traz uma felicidade. E não é uma questão de, se é supérfluo, se não é essencial, vai ser cortado esse gasto. Não é isso. Mas é uma questão de você, às vezes, pegar um dinheiro que você está gastando com uma coisa que não agrega em nada para você, não traz nem felicidade, um lazer, às vezes, que você nem gosta tanto, sendo que você pode pegar esse dinheiro e direcionar para algo que faz mais sentido para você. E eu não tô falando aqui de direcionar só para investir. Não, é para você gastar bem, para você gastar com algo que te de fato agregue, né, traga uma felicidade. Então acho que esse processo é para você avaliar a forma como você está gastando e você gastar bem o seu dinheiro e não deixar de gastar. Que nem muita pessoa pensa que às vezes igual para emagrecer, né? Um monte de gente quer emagrecer. Aí acha que tem que se restringir numa dieta, parar de comer um monte de coisa. Não é questão de você parar de comer, é você comer bem. A mesma coisa vale pro dinheiro, não é você deixar de gastar. Eu ganho 10 mil, agora eu tenho que gastar 5 mil reais só. Não é isso. É você gastar bem. Tenho clientes que acabam conseguindo economizar 1.000 reais por mês, estão investindo. Tem clientes que economizam 10 mil reais, está investindo 10 mil reais todos os meses. Você tem que ver o que faz sentido ali, de acordo com a sua realidade financeira, de acordo com o estilo de vida que você tem. Então é essa reflexão. Se você for fazer sozinho, né, por conta própria, é mais ou menos isso que você deve pensar após levantar ali todos os seus gastos. E caso, né, de repente, você queira entrar em contato comigo para saber como funciona o meu trabalho, se eu for auxiliar você com isso, a gente vai fazer junto, né, esse processo de análise, reflexão. A gente tem algumas ferramentas, alguns indicadores ali para ver o que pode ser melhorado, o que pode ser trabalhado, tá? Aí fez tudo isso, passou por esse processo de análise ali, de refletir sobre os seus gastos, entendeu o que estava prejudicando, o que não estava deixando você guardar dinheiro, conseguiu agora dar um respiro, saiu de uma pessoa que estava faltando dinheiro para começar a sobrar dinheiro. Foi até um caso de um cliente autônomo aqui que a gente, né, teve recentemente, ele entrando nesse cenário de conseguiu fazer sobrar dinheiro. Era uma pessoa endividada. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi esse processo aqui. Levantar as contas, não tinha a mínima noção do quanto ele estava gastando. E aí tem aquele choque de realidade quando faz esse levantamento de contas. Aí a gente viu os gargalos, o que estava consumindo ali a renda dele. Aí a gente ajeitou essa parte, ajeitando essa parte, ele começou a quitar as dívidas, né? Porque aí começou a sobrar dinheiro. Depois que quitamos as dívidas, acabou ali, né? Tudo que tinha de débito em aberto. Como já estava sobrando dinheiro, pagando todas as dívidas, passou a sobrar ainda mais. Aí a gente já está no processo agora de reserva de emergência. Então a gente já está construindo a sua reserva, que é justamente o passo que eu iria falar aqui, que vem depois dessa parte da análise. Começar a construir uma reserva, aquele dinheiro que vai te dar uma tranquilidade ali durante o mês. Você não vai estar ganhando 10 mil reais, torrando os mesmos 10 mil reais, e chega no final do mês e fica, putz, tem nada ali no banco, tem que fazer alguma coisa, né? Que perigo acontecer algum imprevisto, porque eu não vou ter dinheiro, entendeu? Para você sair dessa situação. Então você começa a construir uma reserva. Primeiro, constrói uma reserva de 1 mês, depois vai para 3 meses, 6 meses, vai crescendo gradualmente. E aí, quando você tiver 1 mês, já começa a conciliar com os investimentos. O que quer dizer esse 1 mês, 3 meses, 6 meses? É o tempo de reserva que você deve ter. E é importante que você faça esses passos anteriores que eu falei, né, de levantar os seus gastos, porque só assim você vai conseguir saber o quanto você deve ter de reserva. Porque a reserva de emergência, o valor que a gente deve ter, ele é baseado no quanto você gasta. Se você gasta 10 mil reais por mês, para você ter 1 mês de reserva, você vai ter que guardar 10 mil reais.
Você vai guardar, de repente, numa caixinha, num Tesouro Selic, num fundo DI, né? Investimentos bem seguros que você possa resgatar a qualquer momento, que renda pelo menos 100% do CDI, um CDB de bancão de liquidez diária tá ótimo também. Essa é a finalidade da reserva, segurança, resgate imediato, você não vai buscar rendimento. Então, você gasta 10 mil por mês, um mês de reserva equivale a 10 mil reais que você tem que ter ali reservado. 3 meses de reserva, a gente está falando de 30 mil reais. 6 meses, 60 mil reais. Conforme você vai construindo patrimônio, você vai tendo mais controle financeiro, o valor da reserva, às vezes, ele acaba até se tornando, vamos dizer assim, menos relevante, porque você é uma pessoa que já tem muito patrimônio, mas é fundamental que você tenha ali pelo menos sempre um dinheiro líquido para você, que você possa mexer, que você possa estar resgatando para algum imprevisto, emergência que acaba acontecendo na sua vida. Fez tudo isso, é aí que começa os investimentos. Porque se você não faz tudo isso, os investimentos podem virar um problema porque você estava buscando ganhar mais dinheiro pelos investimentos, porque eles vão gerar rendimento para você, vai aumentar a sua renda, mas você não estava organizado, você não tinha uma reserva, você teve algum problema, vai mexer nos investimentos, pois você resgata no momento ruim, aí você perde dinheiro, vira um problema. E é chato lidar com esse tipo de coisa, até porque é capaz que até você construa às vezes uma visão negativa daí sobre investir, que investir não dá certo, investir perder meu dinheiro, então nunca mais vou fazer isso. Então é importante fazer da maneira certa para que você não passe até essa visão de desacreditar dos investimentos. Não, o investimento funciona, dá dinheiro, pode aumentar a sua renda, mas se você fizer da forma errada, é claro que não vai dar certo. Existem várias coisas que dão certo, só que as pessoas fazem errado e não dá certo, né? Às vezes, academia, estudar, enfim, várias coisas, né? Você precisa fazer do jeito certo. E para isso tem esse passo a passo que eu comentei. E aí, quando você começar a investir, investe em renda fixa, ações, começa a dolarizar também uma parte do seu patrimônio. São esses 3 principais investimentos aí que você precisa fazer, já vai estar ótimo para você ter uma boa rentabilidade, você ter segurança também. E a gente pode até gravar ali um outro vídeo falando sobre esses assuntos, né? O que fazer ali nos investimentos, no que investir, o que você deve ter na sua carteira. Mas a ideia desse vídeo hoje aqui era falar dessa parte de organização financeira e trouxe aí mais ou menos todo o passo a passo, né? O caminho que eu seguiria para começar a se organizar e começar a investir também. Esse é um passo a passo que a gente aplica com os nossos clientes, é um processo do qual, se você quer se organizar, você tem que passar por esse processo. E como eu falei, na parte de levantar suas contas, a ferramenta, o meio que você vai utilizar, às vezes não importa tanto, seja uma folha sulfite que você pega e comece a marcar todos os seus gastos, seja usar um aplicativo, Excel, bloco de notas, seja o que for. A ferramenta acaba não importando tanto, mas o fato de você fazer esse trabalho é o que importa, né? Você levantar suas contas, ter essa reflexão, começar a juntar o valor para sua reserva e também separar um valor para você investir. E até uma questão do ponto de partida para você investir. Eu recebo muitas perguntas. Ah, o quanto que eu preciso ter para começar a investir, né? Qual o valor que eu devo ter para investir? Eu acho que o valor que você deve ter é o valor de um mês da sua reserva de emergência. Não é um valor de 10 mil reais, de 5 mil reais, de 100 mil reais. Depende. Quanto você precisa ter para ter um mês de reserva de emergência? Para algumas pessoas pode ser 5 mil reais, para outras pessoas pode ser 50 mil reais. Sim, tem pessoas que gastam 50 mil reais por mês. Então, um mês de reserva seria 50 mil reais. Eu acho que você ter um mês da sua reserva é o ponto de partida para você começar a investir. Mas é claro, você não vai pegar o valor da sua reserva de emergência e investir. Não. O excesso, né? Ou seja, o valor acima da sua reserva que você começa a direcionar daí para os investimentos, mas com o tempo também você vai alimentando a sua reserva para chegar ela em 3 meses, 6 meses e assim você vai construindo uma vida financeira muito mais tranquila, muito mais sólida. E esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida de organização financeira, investimentos, manda aqui nos comentários, vamos conversando.
curte esse vídeo, me segue também nas outras redes sociais, eu posto bastante lá no meu Instagram, movimento também bastante o TikTok e em todas as minhas redes sociais, é só vocês procurarem lá GHP Invest que vocês me encontram, tá? E agora eu quero aparecer com muito mais frequência aqui pro YouTube para conversar com vocês. Vou ficando por aqui e até mais.